pedidos de cura, libertação. Deus do impossível faz sim. Ele pode todas as coisas. E como eu falei de manhã, Deus já deu dom, foi pregado aqui também essa quarta-feira. Deus dá dons para nós, né? Então, dá talentos também para nós. E se você tem o seu talento, está escondidinho ali, é momento de você falar com Deus. Por quê? Não adiantou. Jonas fugiu, mas ele teve que pregar na cidade de Nínive. Amém, queridos? E a gente tem aqui mais um talento, no louvor, é instrumentista, e prega a palavra muito bem. Aqui a gente não tem competição, a gente faz para a casa de Deus, a gente faz para Deus. Amém, queridos? E uma qualidade que ele tem também, diretor. Dirige todas as peças aqui também de Natal, de Páscoa. Ele é um excelente diretor. Convido o Diego, que vai nos trazer a palavra nesta noite. Boa noite, igreja. Deixa eu me situar aqui. O pastor hoje não está aqui presente, então de manhã o Mário pregou, foi uma bênção, e à noite ficou ao meu cargo. E essa provavelmente é a mensagem que eu mais tive confirmação de todas as mensagens que eu já falei. Então, eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma pessoa daqui precisa escutar isso. Certeza absoluta. No livro de Gênesis, eu comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito, que era anotar os trechos que eu achava interessante nas passagens. Então, eu criei um grupo de WhatsApp, só eu comigo mesmo, e eu vou ali escrevendo o que eu acho interessante, as passagens, e aí depois alguma coisa bate na minha cabeça, eu já tenho ali escrito onde está. E eu fiz isso com a história de José. E a história de José me chamou bastante atenção. E eu fui anotando, e meu pai chegou, vou estar ausente, leva a palavra. Posso levar, eu tenho já nos bolsos de José quase pronto aqui no celular. Só que o irmão Mário falou isso na última domingo da noite que ele pregou, e a gente que está aqui iniciando, a gente tem sempre uma preocupação de ser uma palavra boa, né? Então acho que a gente se cobra muito de chegar aqui e fazer uma palavra impactante, que as pessoas saiam modificadas. E aí eu olhei, história de José, gente, história de escola bíblica. Eu escutei pela primeira vez quando eu acho que eu tinha 10 anos. Então, são 25 anos, 26 anos escutando a mesma história, e relutei um pouco com aquilo. E aí no meu devocional de manhã, que eu faço, inclusive indico para vocês esse aplicativo da Bíblia, eu vou colocar depois no grupo. Todo dia eles colocam um versículo do dia, um vídeo de alguém falando durante um minuto, uma reflexão e alguns pedidos de oração para orar. Então é quase um personal trainer da fé para você que está começando o devocional. E olhava assim e falava, essa daqui dá uma boa mensagem, acho que eu vou por esse caminho. E algo em mim falava, José. Aí no dia seguinte, e a mesma coisa sempre acontecendo. Só que uma das qualidades minhas que eu tenho, eu sou muito teimosa. E aquilo ficou, e eu fiquei, isso. Até que Deus soube me convencer bem. Quinta-feira, quando eu estava indo para a academia, pipocou no meu celular a notificação do YouTube, de alguns canais que eu tenho, e era o Augusto Nicodemos pregando sobre José. Aí eu falei, o Google está escutando aqui as minhas falas, ele está me mandando notificação. E aí eu fui ver uma notificação recente, 13 de janeiro. Eu falei, se o Augusto Nicodemos pode começar o ano falando de José, eu também posso. E fiquei apreensivo, falei até com o Mário de manhã, porque ele começou falando, a gente passa por coisas que a gente não entende, não sei o que lá, e eu
dizendo, vai acabar com a minha pregação. Mas ele foi para Lázaro. Só que a linha que a gente vai falar aqui da história de José é bem parecida com a linha que foi falada de manhã e que a minha esposa lembrou, é bem parecida com o que o pastor pregou domingo passado à noite. Então, assim, se está todo mundo convergindo para um ponto, é porque com certeza a igreja está precisando escutar isso. Então, para a gente começar, antes da gente ler, quem aqui gosta de série? Quem gosta de Netflix? Hoje a gente vai fazer o Bibliaflix aqui. Então, eu não tenho dinheiro para ser produtor, só faço aqui a explicação da igreja. A gente não tem câmera, então a gente não pode rodar uma série. Mas eu separei uma série aqui em 10 capítulos, 10 episódios. Se alguém tiver contato da Netflix, eu vendo. Porque a história de José, ela é recheada de coisas que em qualquer série seriam um sucesso. Ela é cheia de reviravoltas, ela tem traição, tem um monte de coisa. Então vamos trazer aqui um formato diferente para sair um pouquinho do normal da história. E antes da gente abrir a Bíblia, é importante, bota lá no primeiro episódio. Cadê o Marcos? Marcos? Chega aqui, por favor. Peguei desprevenido, gente. Vamos fazer aqui uma introdução. Faz um fundo de introdução aí pra gente. O Marcos, ele é tímido, gente. Ele deve estar querendo me matar. Confia no outro. Vamos fazer aqui algo cinematográfico. Hã? É isso aí. Isso aí. Então, a primeira questão é: quem é José? E para a gente entender a história de José, a gente tem que entender todo o contexto que teve da história de José. Então, a gente começa a história com Adão. Adão, ele teve as suas descendências, teve as descendências até chegar em Noé. E Noé, como todos sabem, foi o escolhido para salvar os animais, construir a arca, e Deus mandou um dilúvio e destruiu tudo. Então, quando Noé sai da arca, ele tem seus filhos e um deles é Sem. Depois de 9 gerações, vem Abraão. Abraão é o escolhido para ser o pai da fé. Então, Deus olha os habitantes da terra, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, você vai ser o pai do meu povo, através de você eu construirei uma grande nação, e essa nação será o meu povo. Só que, por talvez coincidência do destino, Sara, ela era estéril. Então, como é que Abraão ia ser pai das nações se Sara era estéril? E Deus começa a agir ali, e Sara dá luz a Isaac. Isaac, por sua vez, dá luz a Jacó. E aqui vai começar a nossa série. Jacó é o pai de José. Jacó era um rapaz muito espertinho, mas encontrou alguém mais espertinho que ele, que era Labão. Labão tinha 2 filhas e Jacó se apaixona por Raquel. Olha Raquel e fala: nossa, essas são as palavras que estão na Bíblia. Raquel era muito bonita e de aparência bonita, e ele pede Labão para ficar com Raquel. Labão fala: tudo bem. E o Jacó fala: então vou trabalhar com você durante 7 anos, e depois desses 7 anos você me dá a mão da sua filha em casamento. E Labão concordou. Jacó trabalha 7 anos, e quando ele vai pegar a mão da filha em casamento, Labão, muito esperto, dá a da filha mais velha, Lia. E Jacó perguntou: mas a gente não acordou que você... Aqui na nossa terra, primeiro se casa a mais velha e depois a mais nova. Então, primeiro se casa a mais velha. E Jacó, enganado, trabalha mais 7 anos para finalmente ficar com Raquel. Então, por que a gente está nessa introdução? Porque José é justamente filho de Raquel.
a mulher que Jacó se apaixonou desde o princípio. Mas José não foi o primogênito. Naquela época, ser primogênito era muito importante. O primogênito foi Rúben. Por quê? Porque, novamente, Raquel não estava dando filhos. Então, ele teve filhos com Lia. Depois de Lia, não estava dando filhos, deu sua serva. Raquel não dava filhos, deu a serva. E, por último, Raquel foi ter filhos e teve 2. Primeiro José e depois Benjamim. Então, no total, Jacó teve 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. E José era um desses filhos. Obrigado, Marco. Vamos dar uma salva de palmas. Pode. E agora a gente vai para o episódio 2, que eu intitulei de O Sonhador. Vamos abrir nossas Bíblias então em Gênesis 37. Gênesis 37. Vocês depois fiquem com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler, para, e a gente vai seguindo. O sonhador, vamos lá. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer a ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu e circundaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhes disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos parar aqui? Vamos orar, né? Senhor Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, possa tocar os nossos corações como tocou no meu, Senhor. Que, Senhor, tu me use como instrumento seu, Senhor, e que saia de nós aqui rios de água viva, Pai. É o que te pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, o primeiro capítulo foi uma introdução, o segundo episódio é aquele episódio mais chatinho, que você nem pensa em ver a série, mas aqui está só um contexto que é muito importante, que era a questão de José ter sonhos e trabalhar com sonhos. Então aqui ele fala para os seus irmãos que ele teve um sonho onde, traduzindo, os seus irmãos se dobrariam perante ele, e depois ele fala para o seu pai que seu pai e sua mãe também se dobrariam perante eles. E por que Jacó gostava mais dele, como estava dito aqui? Como a gente entendeu na introdução, José era o primogênito de Raquel. Então José amava Raquel e Jacó amava Raquel e logo Jacó gostava mais de José. E a primeira lição que a gente tem aqui é a gente ver como uma desigualdade pode destruir uma família. Porque você olha que
Jacó faz uma túnica apenas para José. E isso gera a revolta de todos os seus irmãos. E outro aprendizado que a gente pode ter aqui para nós é que José aquele era novo, era um adolescente, tinha 17 anos e ainda estava aprendendo da vida, mas nem tudo a gente sai falando pelos quatro ventos, gente. Porque, primeiro, que a gente não sabe qual é a reação do que as palavras podem causar nas pessoas, e também que nem todo mundo está preparado para escutar algumas coisas. E aqui, quando José conta seu sonho para os seus irmãos, que ele provavelmente já sabia, já tinha notado que não iam muito com a cara dele, ele traz uma revolta maior ainda para os seus irmãos, que começaram a odiar ainda mais. Vamos para o terceiro episódio, agora que a gente vai começar a ter ação. Vamos lá, vamos ler aqui no versículo 12, dando continuidade. O nome desse episódio eu chamei de Adorável Família. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos caminhos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiramos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhes arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é o nosso irmão, o nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram o bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei a sepultura, para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então aqui acontece a primeira tragédia na vida de José. Seus irmãos, sangue do sangue deles, o vendem. E aqui uma curiosidade: vocês veem que o único irmão que tentou desfazer essa ideia da cabeça deles foi Rúben. E quem era Rúben? Rúben foi o primogênito de Jacó. E o primogênito normalmente era quem comandava. Só que Rúben, capaz
capítulos atrás, ele tem um relacionamento, um incesto com uma das esposas do seu pai. E todos os seus irmãos não aprovaram aquilo. E então, a sua posição de primogênito e liderança começa a se perder um pouco, e quem começa a ter essa posição de liderança é Judá. Então Judá começa a dar as ideias e fala para eles: vão vender José para os mercadeiros. E todos eles concordaram. Mas para quem José foi vendido? José foi vendido para mercadores que posteriormente venderam para Potifar. E aqui vamos explorar quem é Potifar. Potifar era uma pessoa de influência no Egito. Ele era um oficial do faraó e capitão de guerra. Então, quem comprou José não foi qualquer lá no Egito, era um cara que tinha bastante importância junto com o faraó. Então, vamos continuar a nossa série. Vem o episódio 4, a volta por cima. Vamos lá. Depois vem em 38 uma história aí que não tem muito a ver com essa. E aí vamos para o capítulo 39. Vamos ler aqui de 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele nos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. E vamos parar aqui para não dar spoiler no próximo episódio. O que a gente tem de importante aqui, gente? José, ele foi vendido como escravo, e ele começou a trabalhar como escravo. Ele não era remunerado, ele não era um assalariado cheio de direito, ele era um escravo. E apesar de todo o contexto em que ele chegou lá, ele não levou isso para o coração, ele foi um excelente escravo. Então, Potifar começa a enxergar José e vê que José era diferenciado. José trabalhava, José fazia as coisas e, impressionantemente, Potifar, um egípcio que não conhecia o Deus Yahvé, que era o Deus de José, ele começa a ver que uma divindade, vamos dizer assim, ajudava José. E uma divindade ajudava a ele prosperar. E assim ele começa a colocar José não só dentro da sua casa, como deixando José cuidar tudo o que ele tinha, menos a sua comida. Então, se você parar para olhar até agora a vida de José, parece que está indo tudo muito bem. A gente chegou com José sendo traído, mas ele caiu, digamos assim, caiu para cima. Ele foi parar na casa de uma pessoa influente no Egito e começou a prosperar. E outra coisa importante é, quando nós, filhos de Deus, estamos em um local e nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando estamos no trabalho, fazendo o nosso trabalho, servindo da maneira que nós devemos servir, você pode ter certeza que Deus não só nos abençoa, como nos abençoa a nossa empresa, como abençoa todos que estão à nossa volta. E isso aconteceu com Potifar. Potifar começou a ter, através de José, bênçãos que ele não sabia nem de quem estavam vindo. E, por sua vez, José, mesmo traído, continuou servindo com excelência, provavelmente
imaginando que dessa forma ele alegrava ao Senhor. Então, até aqui, tudo bem com o nosso querido José. José viveu uma vida de fartura, comendo, bebendo, só que não. Aí vem o spoiler do próximo episódio, estamos no próximo capítulo, e aparece José na cadeia. E aí está todo mundo ali, como é que José foi parar na cadeia? Vamos maratonar essa série. O preço da fidelidade. Versículo 6, aqui 6,5, né, que a gente parou. José era atraente e de boa aparência. José provavelmente puxou a sua mãe Raquel, porque era o mesmo termo que foi falado de Raquel, foi falado para ele. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse, só deixa eu ver aqui, embora ela insistisse, com José, dias após dias, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em suas mãos, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor José chegasse a casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher disse: foi assim que o escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Então, José toma mais uma palavra da vida. E eu coloquei o nome de O Preço da Fidelidade nesse episódio, porque José, pela segunda vez, não faz nada e pela segunda vez ele tem um final não muito bom. E analisando essa parte em específico, a gente tem José, um homem jovem, escravo, um rapaz atraente, que foi traído pela sua família, que estava numa terra onde ele não conhecia ninguém, que ele tem uma senhora, dona dele, né, que chama para ele ter relação sexual com ela. E o que José faz? José fala não. E isso é muito importante porque ele poderia fechar seu coração para tudo aquilo que aconteceu, todos os males que aconteceram com ele, e simplesmente ir lá e fazer o que é ser feito. E com uma grande justificativa, ele poderia falar: ela é minha senhora, ela não me deu o que eu fizesse, eu sou escravo, eu tenho que fazer o que fazem. Mas José, ele tem duas fidelidades, versículo 8. Mas ele se recusou e disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Então, primeiro, apesar das pessoas não terem sido fiéis e leais a José, ele foi fiel a Potifar. Ele teve essa gratidão por tudo que Potifar tinha feito com ele, mesmo sendo apenas um escravo. E principalmente no versículo 9: ninguém nesta casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Mesmo em todas essas circunstâncias, José
não se esqueceu de Deus. E aqui a gente tem algo interessante. Por quê? A gente está falando, como eu disse na introdução, da quarta geração, digamos assim, dos patriarcas. Então teve Abraão, Isaac, Jacó e José. Ainda não tinha nenhuma lei mosaica escrita em pedra falando que ele não poderia adulterar, que ele não poderia começar a mulher do próximo. Mas, antes mesmo de Deus colocar uma lei escrita numa pedra, Deus coloca nos nossos corações o norte do que é certo e errado. E Deus tinha colocado no coração de José que aquilo é errado. E José opta por não pecar contra Deus. Versículo 10. Assim, embora ele insistisse com José, dias após dias, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Outro aprendizado que a gente pode ter aqui com a história de José é que José, ele não ficou brincando com o pecado, ele não ficou namorando o pecado. Quando ele viu que a mulher de Potifar estava querendo coisas não muito legais com ele, ele se afastou. E muitas das vezes a pessoa na igreja fica ali naquela volta, e chega um dia que cai. Então, gente, esse é um aprendizado muito importante para nós na nossa vida, seja com um pecado sexual, seja com um pecado no trabalho, seja com um pecado na família, seja com vingança. Se a gente não quer cair no pecado, a gente tem que se afastar do mal. Senão, a gente vai ficar seduzido e uma hora acaba caindo. Versículo 12. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Coincidentemente, tem mais um problema com o manto. Ele perdeu o manto para os irmãos, agora o manto vai ser prova de que ele tentou se deitar com ela. E aqui é outro ponto importante. Por quê? Você vê que mesmo ele se afastando do mal, o mal ia atrás dele. E ele, no momento crucial, no momento em que ele jovem, devia estar cheio de hormônios, e provavelmente a esposa de Potifar é uma mulher atraente, ele simplesmente deixa o manto e vai embora. E isso chama atenção porque muitas pessoas nessa situação falariam: eu não consegui controlar, foi mais forte do que eu, eu não esperava isso, mas foi além do que eu fazia e tal. E por muito menos, às vezes nós somos seduzidos pelo pecado e acabamos nos deixando levar. Então, esse é um aprendizado crucial na história de José, de como a gente tem que lidar com o mal. E quando eu falo pecado aqui, eu não estou falando só pecado sexual, todas as coisas do nosso dia a dia. Às vezes é uma pessoa que a gente se recusa a dar um perdão. Às vezes é uma coisa errada no nosso trabalho que a gente está ali sendo todo dia tentado a fazer. Às vezes é uma coisa na nossa rotina diária que a gente está fazendo de errado, que a gente não quer se apartar. Até mesmo deixar de fazer o bem é errado. Então, quando a gente coloca outras coisas na frente de ler a Bíblia, orar, Netflix, essas coisas, isso é toda a tentação que a gente está se deixando levar e está cedendo. Vamos para o próximo episódio. O prisioneiro não está sozinho. Então, agora, a gente tem José na prisão. Uma prisão especial, não é qualquer prisão. 21 a 23, versículos 21. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia um bom êxito em tudo que fazia. Então, o que mais chama a atenção aqui
principalmente nos dias atuais, é que José, ele não, sem querer falar de política, mas a gente viu coisas que aconteceram recentemente, José ele não virou um rebelde, ele não deixou que aquilo preenchesse o seu coração, ele foi injustiçado, ele poderia virar dali um revolucionário, ele poderia fazer planos para talvez matar a mulher de Potifar, mas ele não seguiu dessa forma, ele simplesmente continuou a fazer tudo o que ele fez, que foi ser um bom servo. E principalmente no versículo 21 tem algo curioso que fala: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por mais doido que possa parecer a circunstância de José, Deus, o Senhor, estava com ele. Então tudo que estava acontecendo na vida de José não é algo que pegou Deus desprevenido ou algo que fugiu dos planos. E isso é interessante porque às vezes a gente pode estar passando por um momento desse, como o irmão Mário pregou de manhã, um momento que às vezes a gente não está entendendo as coisas, um momento que às vezes a gente está perdido, falando: o que está acontecendo comigo? Mas você pode ter certeza que Deus, ele está no controle. Versículo 21, Deus está no controle. E em versículos 22 e 23, José, ele se mostra um bom servo e novamente mais uma pessoa confia em José para fazer todas as coisas. E José praticamente acaba sendo o grande trabalhador ali da prisão. Vamos para o próximo episódio: sonhos, esperanças e frustração. Aqui a gente vai começar a resumir, porque começa a entrar em níveis de detalhes muito grandes, mas eu recomendo que vocês em casa, vocês leiam. Mas o que acontece aqui em Gênesis 40? E a gente vai ver lá a partir do 14 só. O copeiro e o padeiro do faraó vão parar nessa prisão. Então, tanto o copeiro quanto o padeiro estão na mesma prisão que José, e eles começam a ter sonhos. E José, como lá no início, amigo dos sonhos, ele pede para interpretar tanto o sonho do copeiro quanto o sonho do padeiro. E ele interpreta o sonho do copeiro, que ele iria voltar para a casa do faraó, e o do padeiro, que ele ia morrer. E aí no versículo 14, ele fala para o copeiro: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado no calabouço. José pede para o copeiro, porque ele tinha certeza que Deus tinha interpretado o sonho de forma correta, e o copeiro iria voltar para a casa do faraó. Então ele falou: quando você voltar para a casa do faraó, fala do faraó de mim. E o copeiro fala: tudo bem. E aí, vamos lá o que acontece no versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E toma, não sei se vocês lembram da história de Joseph Klimber, que toda hora acontece alguma coisa que pode foi inspirada em José, porque toda hora uma palavra que o coitado toma. Mas ele tem a esperança por conseguir interpretar o sonho do copeiro. O copeiro vai lá para o faraó. E agora ele vai lá falar faraó mentira, e o copeiro vai. Se passam 2 anos e nada do copeiro lembrar de José. Imagina a cabeça do coitado José. Ali toda hora ele fazendo bem, toda hora ele fazendo bem, e toda hora parece que as coisas não cooperam. Vamos para o próximo episódio. O sonho faraônico, capítulo 41. O faraó, por sua vez agora, 2 anos depois, tem um sonho, e o faraó chama todos os intérpretes, todos os magos, para tentar interpretar aquele sonho que ele tinha. E ninguém consegue interpretar o sonho do faraó. Aí vamos lá, versículo 8. Capítulo 41, versículo 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios
do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros, o esquecidinho, disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 de seus servos e mandou prender, junto com o chefe dos madeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme eles nos disseram. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se babear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então a gente tem aqui o copeiro se lembrando, e principalmente nesse versículo 16, a gente vê que José em nenhum momento teve a sua fé abalada. Por mais que as coisas tenham acontecido de errado, ele normalmente coloca Deus no centro de tudo. Ele poderia muito bem falar: não, sim, eu sou bom de interpretações, eu sou o cara, e fala aí como interpretar. Mas não, ele normalmente fala: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. E vocês vão ver que o fato de José colocar Deus em primeiro lugar vai ser justamente o que vai levar José para outro patamar. Importante que aqui, gente, a gente não está falando de um José cristão do século XX, que tem a Bíblia, que tem os mandamentos, que tem Jesus. José, ele estava vivendo a história de Deus. O que ele sabia de Deus ali era o que veio dos seus antecedentes, né? O que Abraão falou com Deus, o que Jacó brigou com Deus. Ele ali, ele não está lendo algo para se fortalecer e falar: não, ó, nessa história aconteceu isso, então eu vou perseverar, nessa história não. A fé de Jacó, de José, é uma fé que a gente tem que exercitar. É uma fé que a gente acredita em Deus, que ponto. Então Deus vai fazer, e não importa o que fez com o amigo, o que fez com o vizinho, o que fez, Deus, se for a vontade de Deus, Ele vai fazer na minha vida em ponto final. Vamos agora para o desenrolar dessa história aqui, já estamos indo para os finalmente. Versículo 28. José interpreta o sonho de Faraó. É exatamente como disse ao Faraó. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será lembrado da terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. E aqui, a gente vai entrar num outro texto muito importante. Versículo 33. Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão a fazer estoque de trigo, que sob o controle do Faraó serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Olha que coisa interessante que acontece aqui. Primeiro, ele interpreta o sonho do Faraó. Então ele fala que vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, que vai ser uma seca tão forte que esquecerão os tempos de fartura. Mas José não vai além. Ninguém perguntou a opinião de José sobre o que deveria ser feito. O Faraó estava interessado em saber o que era o sonho dele. Mas José tem uma mentalidade proativa. Ele chega lá e fala: seu sonho é isso, e eu vou já te falar aqui como a gente consegue resolver esse problema juntos. E ele dá aqui exatamente um passo para como resolver esse problema. E isso, gente,
serve muito para a nossa vida profissional. Às vezes a gente se contenta apenas em apontar o que está errado, o que deu errado, só que a gente deveria ter essa mentalidade de ir além, chegar, isso aqui está errado, deu errado, mas acho que a gente conserta dessa forma. Isso mostra em você uma pessoa diferente, uma pessoa que se preocupa com o problema e busca soluções para o problema. Últimos 2 episódios. 9. O humilhado exaltado. Vamos continuar aqui, versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém para este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Senhor, o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. 46. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se assentou diante do faraó e foi percorrer todo o Egito. Logo no início, versículo 37, o faraó fala o seguinte: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Mais uma vez, pessoas que desconheciam o Deus de José olham para José e veem que José é diferente, que José era abençoado por Deus. E isso é tudo consequência da fidelidade de José a Deus. Então, se José talvez tivesse falado que ele ia interpretar e não Deus, provavelmente o faraó não teria tido essa reação. Porque ele olha para José e fala: cara, esse rapaz aqui, ele está inspirado por Deus. Então não tem ninguém que a gente possa colocar no lugar dele se não for ele mesmo. José finalmente é colocado numa posição alta. Parece que agora as coisas vão caminhar para José. E o Egito naquela época era a principal potência. Então José era como se fosse hoje o segundo homem mais poderoso de todo o mundo. E isso tudo se deu durante aproximadamente 13 anos. Então José passou metade da sua vida quase com a sua família e metade da sua vida tomando várias bandas da vida, digamos assim, e sendo toda hora caindo. Mas José, ele continuou fiel a Deus e por isso ele foi exaltado como um segundo homem. Para a gente terminar, vamos Gênesis 42, a gente vai passar só algumas coisas, porque agora o próximo episódio o sonho de José se concretiza. Então tudo o que José sonhou aconteceu. Como ele disse para o faraó, veio o tempo da bonança e veio o tempo da seca. E as pessoas começaram a passar fome. Quando Jacó, versículo 1, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Versículo 6. José era o governador do Egito, e era ele quem vendia o trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida.
José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, venham agora, vieram para ver onde nossa terra está desprotegida. Então aqui, a gente tem José cuidando de todo o mantimento de trigo que tinha naquela época, no momento de seca. Seus irmãos já começavam a não ter o que comer de seu pai e vão até lá para conseguir comprar um pouco de comida e não reconhecem José. Vamos pular agora para o 45 para a gente concluir. Versículo 3. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Aqui, os seus irmãos já tinham o adorado, conforme tinha o sonho que ele teve, de que os 11 iriam se curvar perante dele. E aqui eles se curvam, porque José era uma autoridade, não reconhece José, e José se revela finalmente para eles. Versículo 5. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José tinha muito claro o que Deus estava fazendo na vida dele. E finalmente ele entende. E qual foi a consequência de toda essa obra? José, ele dá mantimentos para a sua família. José, ele pede ao faraó que a sua família se alocasse ali. A sua família começa a crescer, vira um povo forte, e é esse povo, vindo dessa atitude de José, que vai ser o povo que Moisés vai tirar no êxodo e vai para a terra prometida. As palavras de José aqui são muito importantes. Assim, não foram vocês que mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José, ele entendeu que Deus estava no controle da sua vida em todo momento. Deus, apesar dos altos e baixos, ele em nenhum momento deixou passar a sua vontade na vida de José. Então, quando José foi vendido, Deus colocou que ele fosse vendido para Potifar. Por ele ter sido vendido para Potifar, ele foi para uma prisão real, onde foram o copeiro e o padeiro do faraó. Então Deus já estava arquitetando todas as coisas para que no final José fosse elevado e salvasse a sua família com mantimento. Então, gente, esse é o último ensinamento que a gente pode tirar da vida de José, e talvez o mais importante. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus estava com Moisés desde o momento da sua venda até o momento em que ele foi elevado ao Egito. Por mais louco, por mais difícil que às vezes você esteja passando por uma situação, eu falo por situações que eu estou passando hoje, que eu não entendo o porquê eu estou passando e porquê eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz muito. Quando você estiver passando situações que parece que tudo está desmoronando, que nada está dando certo, que a sua vida parece que virou de ponta cabeça, que parece que Deus esqueceu de você, você pode ter certeza que Deus está mais perto do que nós. Deus está trabalhando e Deus está cuidando de um caminho para que você no final saia vitorioso. E a gente tem que seguir os passos de José. A gente não pode tentar querer resolver as coisas pela nossa força, querer resolver as coisas pela nossa própria maneira, às vezes até endurecendo o coração, falando, não, eu vou fazer isso porque eu já sofri muito e eu vou para esse lado e ponto. E
de Deus. A Bíblia fala que Deus está no controle da nossa vida. Então, se a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias mãos, é porque a gente não está confiando que Deus está no controle das nossas vidas. Porque se Deus está no controle das nossas vidas, tudo que a gente está passando hoje, é porque Deus quer que a gente passe por isso. Por quê? Nunca não. Quando chegar nas regiões celestiais, a gente pode talvez perguntar, Deus, por que eu passei por isso? Mas você pode ter certeza que tem um momento para você passar por isso, e Deus tem uma obra para fazer durante esse momento que você está passando por isso. Mas a Bíblia fala que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus tenha contado. Então, tem gente que tem medo, mas quanto cabelo que a gente tem, gente? Então, se Deus cuida disso, se Deus alimenta os passarinhos, se Deus alimenta as aves do céu, Deus ele não vai dar o nosso refúgio, Deus ele não vai dar o nosso alimento, Deus ele não vai fazer o melhor para nós. Como a gente pode chamar Deus de Pai, se a gente não acredita que o nosso Pai tem as melhores coisas para dar para nós? Então, gente, para a gente encerrar, eu acho que a história de José é riquíssima em diversos aprendizados. E o principal a gente tem que se manter firme na fé. A gente tem que se manter firmes, confiando que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos ficar de pé para a gente orar? Feche seus olhos. Eu não sei por qual motivo essa palavra veio, e talvez você esteja passando por um momento em que você precisou escutar isso. Eu falo por mim, eu precisei escutar isso. Então, que nesse momento você possa, primeiramente, abrir o seu coração para Deus e colocar a sua dependência em Deus. Não é fácil, nós somos carne, nós somos pessoas, nós temos nossas incertezas, mas vamos exercitar esse momento de fé, que você faça a sua oração, que você coloque as suas causas na mão de Deus, para que Deus possa, nesse momento, estar operando, estar mudando a história. Senhor Deus, meu Pai, como teus filhos, Senhor, queremos te pedir, Senhor, a sua ajuda, Pai, em todas as nossas causas, Pai. Que tu venha, Senhor, estar conosco no dia a dia, Senhor. Que tu venha, Pai, renovar as nossas forças, Senhor. Que tu venha, Pai, acalmar os nossos corações, Senhor. Que tu venha renovar em nós o teu Espírito, Pai, para que nós venhamos a aprender cada vez mais de Ti, para que nós venhamos a depender de Ti. Que a nossa força, Senhor, não prevaleça, Senhor. Que nós possamos controlar, Senhor, os nossos ímpetos, Pai. Que a gente venha, Senhor, a semelhança de José, a semelhança de Jesus, Senhor. Ser pessoas, Senhor, que colocam a Ti em primeiro lugar, Pai. Pessoas que vão confiar, Senhor, que o melhor está por vir, Senhor. E que independente dos momentos, Senhor, das circunstâncias que estamos enfrentando hoje, nós sabemos que Tu estás à frente, Pai. Que Tu és o nosso general. E é Tu que vai guerrear as nossas guerras, Senhor, que vai vencer os nossos inimigos, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante essa semana, Senhor. Nos fortaleça, Pai. E que a cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, contemplar a Sua glória, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Nos leva agora, Senhor, em segurança, Senhor, para as nossas casas, Senhor. E que, Senhor, Tu esteja presente, Senhor, nessa semana na Sua igreja, Pai. É o que te pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos em paz.